Olá, meus amigos, eu sou o Gustavo e este é o nosso canal 4USA Flórida. E vamos começar já com o segundo episódio desse tema tão polêmico e esse segundo episódio que está sendo esperado por muitos, os Illuminatis, episódio 2. E eu já queria começar relembrando aquelas pessoas que viram, que acompanharam a série que eu fiz sobre a Agenda 2030 da ONU. As 3 primeiras metas dessa agenda dizem o seguinte, ponha bastante atenção, por favor. Diz o seguinte, primeira meta da Agenda 2030 da ONU. Primeiro, deixa eu mudar aqui a tela. Está aqui. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Nas entrelinhas, isso significa o seguinte, coloque todos na previdência do governo. Isso já está sendo feito aí no Brasil. Vale-refeição, subsídios de habitação e bolsas. Minha Casa Minha Vida, bolsa para quem está preso, Bolsa Família, bolsa isso, bolsa aquilo tudo. Então, veja, mais uma vez eu apelo para a sua inteligência. Tudo que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, isso não aconteceu da noite para o dia. Isso foi altamente e precisamente planejado. Então veja, primeira meta da Agenda 2030 da ONU, que é uma meta controlada por interesses corporativos como Merck, como Monsanto, Pfizer e outras tantas corporações. Por exemplo, os Estados Unidos, a Inglaterra, deixaram de ser países e se tornaram corporações. Então, esses interesses corporativos nada mais servem para escravizar a população. E por trás disso tudo estão os Illuminatis. Então, primeira meta, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Coloque todos na previdência do governo. Vale-refeição, subsídios de habitação e bolsas que os tornam escravos obedientes ao governo global. Nunca permita que as pessoas tenham mobilidade social ascendente para ajudar a si mesmos. Quer dizer, até ter um carro será proibido. Você ter um carro, comprar um carro, será considerado uma ofensa. Por isso, essas campanhas que já vêm sendo feitas há anos, para que as pessoas deixem o carro e vá de ônibus para o trabalho, porque assim se genera menos gás carbônico, então gás carbono, né? Perdão. Então a poluição diminui, ande de bicicleta, isso, aquilo, porque eles querem acabar com o direito de todo e qualquer cidadão de ter uma propriedade, de comprar um carro. Em vez disso, ensinar a vitimização em massa, como a Maria do Rosário gosta de fazer aí. Ele se tornou ladrão porque não teve uma oportunidade na vida. Isso é vitimização. Isso é vitimização. Então, eu estou comparando, fazendo uma analogia do que diz essa Agenda 2030 da ONU com o que vocês estão vivendo aí no Brasil e também se vive aqui nos Estados Unidos. Não é uma coincidência. Eu não creio em coincidências. Tudo tem uma razão de ser e de acontecer. A toda ação corresponde uma reação. Eu não creio em coincidências. Continuando, diz mais. Em vez disso, ensinar a vitimização em massa e obediência a um governo que fornece bolsas mensais, um subsídio para fundamentos básicos, como alimentos e medicamentos. Rotule isso como acabar com a pobreza. Não é justamente isso que o governo do PT tem feito nesses 13 anos que o governo do PT tem feito? Veja que isso seria até motivo para um vídeo. Você sabia por que o PT tem o número 13? Existe uma explicação. Existe uma explicação para isso e, se não me engano, aqui nesse livro que eu tenho aqui, que vou
mais uma vez falar sobre ele, Confissões de um Ex-Illuminati, fala sobre isso, o porquê do 13. Então, pessoal, nada, absolutamente nada que venha do PT e do seu governo, ou seus governantes, os cabeças desse partido, nada, absolutamente nada é bom. Absolutamente nada. E ainda tem gente, né, que fala que o Lula fez um bom governo. Por isso que sexta-feira passada eu até saí da live do DB, porque, bom, deixa pra lá. Segunda meta, preste atenção, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Isso, nas entrelinhas, significa o seguinte: invadir o planeta inteiro com transgênicos e sementes patenteadas da Monsanto, aumentando o uso de herbicidas mortais sob a falsa alegação de aumento da produção de culturas alimentares. Criação de plantas geneticamente modificadas para aumentar químicos vitamínicos específicos, enquanto não se tem nenhuma ideia das consequências de longo prazo destas experiências de poluição genética ou de cruzamento de espécies genéticas realizadas abertamente em um ecossistema frágil. Eu vou mostrar para vocês agora uma entrevista que foi feita no canal RTP de Portugal sobre o patenteamento de sementes. Aqui está. Vou tocar para vocês. Aqui está. Vamos lá. Há um novo regulamento que torna ilegais todas as sementes não registadas. A Lei das Sementes, votada ontem pelos comissários europeus, obriga ao registro de toda e qualquer planta de cultivo que possa trocar de mãos, mesmo que sejam cedidas de forma gratuita. Em Portugal, 28 organizações, representantes da sociedade civil, já entregaram uma carta aberta ao Presidente da Comissão Europeia, onde pedem a revisão desta proposta. Boa noite, Luís Alves, comentador da RTP nesta área e também ligado a este negócio das plantas e das sementes. Como é que vamos fazer agora com as sementes, por exemplo, na tua empresa, que tem os milhões de sementes que circulam todos os dias? Olha, eu hoje estou aqui como um agricultor particularmente preocupado e indignado, tal como milhares de cidadãos e outros colegas agricultores um pouco Antes de toda a Europa. Vamos lá explicar isto. O que é que vai acontecer em termos práticos a partir de agora, quando isto for aplicado, se for aplicado? Basicamente, esta lei de sementes, se aprovada pelo Parlamento Europeu, porque hoje foi proposta ao Parlamento, basicamente vai obrigar ao registro de todas as variedades que não se encontram registadas nos catálogos de sementes. Ou seja, no fundo, o que se pretende aqui é atribuir patente de propriedade intelectual às sementes que hoje são um bem comum. O que se pretende aqui é banir as sementes de variedades não registadas. Repara, a agricultura durante 10 mil anos foi-se fazendo com uma seleção apurada de sementes. Muitas vezes são variedades regionais. Eu, por exemplo, tenho sementes de plantas que só existem em Portugal. E há tantos outros agricultores, há imensas variedades portuguesas que são uma mais-valia isso deixa de ser permitido para nós. Se tu tiveres aquela flor específica com aquela semente, não a podes comercializar. Se eu não provar, e o processo é altamente burocrático, repara, estamos a falar de pequenos e médios agricultores de dezenas de milhares de variedades, um pouco por toda a Europa. Se eu não provar que esta variedade existia antes da lei ser aprovada, ela fica banida. Se eu quiser trocar sementes contigo, mesmo que seja de forma gratuita, eu estou a cometer uma ilegalidade. Ou seja, isto cria aqui um mecanismo de subversão que será pior às 7 troicas que têm vindo a passar aqui. Nós temos nas feiras, e há poucos dias vi isso, muita gente a vender as sementes da batata, as sementes das couves que tu vais comprar, das alfaces, por aí adiante. Esse mercado como é que vai funcionar? Esse mercado, se a lei avançar, esse mercado deixará de ser legal. E, portanto, obviamente que nós teremos que criar condições para que as sementes continuem a existir. Porque, na realidade, quem pretende lucrar com tudo isto são os multinacionais ligados ao agronegócio. E as poderão vender. Portanto, atribuindo propriedade intelectual àquilo que hoje é de todos, estamos a falar de um negócio de bilhões de dólares. Mas há um problema muito mais complicado do que isto. Há uma enorme biodiversidade que, neste mundo global, devia aumentar e, pelo contrário, tem vindo a diminuir. Ou seja, com este tipo de leis, nós afunilamos a biodiversidade
disponível, demoramos milhares de anos a apurar e acabamos por ter disponível no mercado apenas algumas variedades de plantas servindo os interesses de alguém. Este é dos últimos verdadeiros fenómenos democráticos, é podermos trocar sementes, muito mais do que votar nas urnas, e se ele terminar, é terrível a seguir o que será. Será a água? Será os fertilizantes? Será o direito à casa? Portanto, Este está a ser feito a nível mundial, com um impacto que me impressionou. Há muita gente mobilizada por esta causa. Achas que ainda é possível fazer o Parlamento Europeu mudar de ideias e nem sequer aprovar esta proposta? Acho porque mesmo os argumentos mais fortes daqueles da agroindústria que com isto visam matar a fome do mundo, na realidade uma das grandes formas de o fazer era acabar com o desperdício. Metade do que se produz no mundo fora é deitado fora. E nós temos que procurar soluções alternativas para além de atribuir o negócio a apenas a meia dúzia de pessoas por este mundo. Temos que criar alternativas que sirvam a todos. E uma das formas mais interessantes de acabar com isto era acabar com todo o desperdício alimentar. Mas há outras, por exemplo, começar a consumir produtos agrícolas produzidos localmente, adotar um agricultor. Há milhares de formas de poder combater esta seguramente, na tua opinião, não é uma boa forma nem para combater a fome, nem para resolver problema nenhum. Tornar-me-á um terrorista verde, porque eu serei daqueles que lutará até à morte para conservar as sementes, porque eu vivo delas. Obrigado, Luís Alves, comentador da RTP, ele também é agricultor, ligado a várias produções, a olhar para esta proposta que foi hoje feita e que vai agora ser debatida no Parlamento Europeu. Vejam bem, então, ter uma semente ou receber uma semente de presente, segundo a Monsanto, será um crime. Eles querem ter a propriedade intelectual, e se a pessoa ela tem aquele canteirinho, aquela rocinha, que gosta de produzir o seu próprio alimento, isso vai ser considerado ilegal. Por que isso? Porque um dos planos da elite global é diminuir o número de pessoas na face da Terra. Eu tenho aqui, eu já mostrei isso diversas vezes, mas é sempre bom mencionar. Olha o que diz o Bill Gates, e depois eu vou tocar o vídeo. O mundo tem hoje, na época quando ele disse, 6,8 bilhões de pessoas, agora já somos 7 bilhões. Assim caminhará até cerca de 9 bilhões. Agora, se fizermos um ótimo trabalho em novas vacinas, cuidados de saúde, serviços de saúde reprodutiva, poderemos rebaixar este índice talvez 10 ou 15%. Bill Gates, dono da Microsoft. O Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, disse o seguinte: francamente, eu tinha pensado que houve preocupação com o crescimento da população e, particularmente, o crescimento em populações que não queremos ter demasiados. Então ela também é a favor da diminuição da quantidade de pessoas. Jacques Cousteau disse o seguinte: a fim de estabilizar a população mundial, presta atenção no que ele diz, temos de eliminar 350 mil pessoas por dia. 350 mil pessoas por dia. Jacques Cousteau disse isso. E há outros aqui também, mas vamos continuar aqui. A terceira meta, ou melhor, tem ainda um outro vídeo, né? Já ia esquecendo. E hoje vamos ter uma live, tá aqui já anunciado, ó, live do canal 4SA Flórida Illuminati. Hoje vamos ter uma live para discutir esse tema. Tem mais aqui um outro vídeo que eu quero mostrar a vocês. Um pouquinho de paciência, por favor. É esse aqui? Não. É um outro. Deixa eu ver aqui. Não. Também vou falar sobre isso, das vacinas. Onde foi que eu coloquei?
Esse outro vídeo acho que está mais aqui embaixo. Não, acho que o Facebook tirou. Porque eu tinha um outro vídeo aqui. Eu acho que o Facebook tirou. É porque o Facebook também joga contra a gente, né? Mas não tem nada. Então vamos falar das vacinas. Diz aqui. Terceira meta: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Traduzindo, significa o seguinte: obrigar a mão armada, quer dizer, não vai ser uma opção, vai ser uma tirania. Mais de 100 vacinas para todas as crianças e adultos, ameaçando os pais com detenção e prisão se eles se recusarem a cooperar. Empurre o uso de medicação pesada sobre as crianças e adolescentes. E, ao mesmo tempo, lançando programas de testes. Chamar programas de medicação em massa de prevenção e afirmar que estes melhoram a saúde dos cidadãos. Então, vamos ver se realmente melhora, né? Temos o depoimento dessa ex-farmacêutica. Aqui está. My first involvement with the pharmaceutical industry. Muito bem, deixa eu colocar aqui no closed captioning. Sempre muda, né? Vou colocar aqui em português. Aqui está. Vou botar em yellow. 200% tá bom. Agora eu volto um pouquinho, desde o início. Aqui está. My first involvement with the pharmaceutical industry was as a pharmaceutical sales rep for Merck, back when Vioxx was on the market. And when I used to rep Vioxx for Merck, and when it came out that Merck had falsified safety data, and Vioxx actually had twice the increase in heart attacks and strokes, people taking it, it really made me realize that there was a lot of corruption behind the scenes, and that just because something is on the market, a drug is on the market, doesn't mean it's safe. So after working for Merck, I was pretty disillusioned over the whole scandal, and I lived in Europe for 8 years, and I had my son over there, and I brought him back vaccine-free at 6 months to San Francisco. And when I went to a well visit, they pushed for vaccines, and at that point I hadn't done a lot of research in it, but I knew enough not to trust pharmaceutical drugs. And I asked to see a vaccine insert, and the doctor got very upset at me and claimed I didn't trust him. And he stormed out of the room, and the nurse let me know that I wasn't really welcome back in that clinic anymore. And that was a huge red flag for me, knowing what I knew from being a pharmaceutical sales rep before. And I started to do my research into vaccines and the ingredients and the flawed safety data. And what came to light was many things, but one of them was that aluminum is the main adjuvant in vaccines, in childhood vaccines. And I had experience with that, with researching that and the toxicity of aluminum, because my grandmother had breast cancer and the doctor biopsied her tissues and there were high levels of aluminum. And he told us that she needed to get off traditional deodorant and that the aluminum in there was linked to breast cancer. It was carcinogenic. So that was a big red flag for me when I realized those were in childhood vaccines, and I couldn't believe it, actually. And then I started to do more and more research, and I realized that the U.S. gives twice as many vaccines on the childhood schedule than most developed countries. And the real health crisis is the fact that our kids are sicker than any other country in the developed world. And this is despite spending more per capita on healthcare. So we have highest rates of SIDS, asthma, food allergies, ADHD, childhood leukemia, diabetes, type 1. And this, to me, was the true health crisis. So the more I dug into this,
what I realized was vaccines are not for public health. It's really about profit, pharmaceutical company profit. And the thing about vaccines is that you don't have to do the same rigorous safety studies as you do for other pharmaceutical drugs because they're classified as a public health measure versus a pharma drug. So for vaccines, they have a totally different type of safety study. It's very short in duration. It's not double-blind, placebo-based, which is the gold standard for pharmaceutical drugs. And vaccines aren't held to the same rigorous safety studies. So if you look into them, it's very easy to manipulate the data and present that as something that's safe. But if you really look into the studies and look into the toxicity of the adjuvants and the additives, you realize that the safety studies are not proving safety at all. In fact, there are a lot of studies on the other side showing that a lot of the additives in vaccines are very toxic, especially to children who have very immature immune systems. So as I dug more into the safety studies and saw how flawed they were, it really raised a red flag for me. And my son is now 4.5, and he's vaccine-free. And I really got motivated to get more into this fight when I realized the mandatory vaccination bills that were sweeping the country, over 138 states. And it's clear to me that it's definitely about profit over public health. And one of the things that I know is that a lot of pharmaceutical companies have lost blockbuster drugs. They've lost their patent recently in the last few years. So they're looking to make up their profit. And vaccines, because they have less safety studies, less rigorous, so therefore a lot less expensive to do and a lot less hurdles to get onto the market, coupled with the fact that pharmaceutical companies don't have any liability for vaccines. In fact, the only product in the US that has no liability, so you cannot sue them if there's injury or death. So you put those two things together, and what you have is vaccines as a pharmaceutical drug with the highest profit margin available. And if you make those mandatory and you keep increasing the schedule, it's basically using our children to profit off of. And the pharmaceutical company is using vaccines as a new driver for profit. And this is really what's behind the mandatory vaccination bills. So one of the things that I'm often asked is, why do we not hear about this if, this is true? And one of the things that I've found out in my research is that the U.S. is one of only 2 countries in the world that allow pharmaceutical companies to advertise directly to consumers. And I'm sure we've all seen the media and advertisements for the pharmaceutical drugs. And what happens there is that it allows pharmaceutical companies to basically dictate what is shown to the media. Because when you give the media 30 to 40% of their advertising dollars, you basically control what they say. And there have been a lot of journalists and stories that have been censored, including the CDC whistleblower that came out in the end of 2014, basically saying that the CDC has covered up data showing that the MMR vaccine does, in fact, cause neurological damage, aka autism. And recently there have been a lot of stories of different countries suing vaccine makers for injury and death, and even pulling vaccines off of the schedule, like Gardasil in Japan and Prevnar in China, rotavirus vaccine in France. And Spain has a lawsuit against Merck for Gardasil as well. Pharmaceutical companies spend $18 billion annually marketing directly to consumers, so through mainstream media. Yet they spend 6 times that marketing to doctors through health insurance plans, through educational conferences, through materials, through studies that are published in medical journals, all of these types of things. And what it really comes down to is that we have vaccines that have no liability for the manufacturers, very little safety data to say that they are safe and effective, and we have a lot of marketing going out there. So we have a very broken system. Our vaccine system in the U.S. is broken. And we cannot mandate something when there are so many unanswered questions and so many things that are going on behind the scenes that people aren't aware of, including vaccine ingredients. Like when the pediatrician didn't want to show me the vaccine insert, well, there's good reason for that.
There's aluminum, formaldehyde, fetal cells, animal cells. There are a lot of things in there that other countries, A, ban from being ingested, and therefore have vaccines that don't include these ingredients, and B, have unknown consequences that we have no data on right now. And so it's basically playing Russian roulette with our children. And, pharma is saying, oh, it's all about public health and public safety. And I'm saying, hey, why don't we have more data on what this really will do? Long-term studies on what this is doing inside of our bodies and to our children. Because right now we have the sickest children in the developed world. Something is going on here. It's probably not just vaccines. It's a chemical cocktail of pesticides and pollutants in our water and air. But vaccines are often a trigger because genetically we need a trigger to express these kinds of diseases and issues that we have. And vaccines are often what does that because the chemicals are injected into our bloodstream, and so they don't go through a lot of the body's natural detox process. They go straight to the brain through past the blood-brain barrier. And we need to ask these difficult questions. And until we have more information, we absolutely cannot mandate vaccines. There has to be a choice. If there's a risk, there has to be a choice. If you like this video, please hit the like button. If you have any... Aí está, pessoal. E não termina por aí, não. Eu lembro que quando eu fiz a série falando sobre a Agenda 2030 da ONU, eu comentei de um movimento que o ator Jim Carrey está realizando na Califórnia, porque, como diz aqui a meta de número 3, serão obrigadas mais de 100 vacinas para todas as crianças e adultos. Então, um dos componentes dessas muitas vacinas, além do alumínio, que essa ex-vendedora da Merck menciona, é o mercúrio, que já está provado que causa, entre outras coisas, câncer no cérebro. Então, Jim Carrey está lutando contra o governador Jim Brown, da Califórnia, se não estou equivocado, esse é o nome dele, Jim Brown, que essa lei não venha a passar. Caso seja aprovada, então o plano B seria tirar as crianças das escolas, essa associação de pais, e educá-los em casa. Porque, como essa vendedora falou, eles estão jogando roleta russa com as crianças. E você que tem filhos, tome muito cuidado. Veja o que ela fez. Ela, quando foi vacinar o filho dela, ela pediu para ver o rótulo da vacina e o médico ficou nervoso com ela. Então, quem não deve, não teme. Não tem que esconder nada. Agora, vamos mais especificamente para o que está acontecendo no Brasil. Aqui está um vídeo, não tem áudio, somente imagens. Quem está por trás da produção ou um dos que estão por trás da produção desse vírus Zika. Aqui está. Não tem áudio, somente vídeo. Aí está. O Zika virus. E podem ver que o site está em inglês. O preço da possível vacina, né? 600 euros. E olha quem está por trás, aí está. Jay Cazos and Rockefeller Foundation. Rockefeller é um conhecido Illuminati. Ele é um dos que defendem, juntamente com Bill Gates e outros mais, a redução da população mundial. Deixa eu mostrar aqui uma outra coisa para vocês. Aqui está. Olha o que diz essa ministra da Finlândia. Acho que já está em português. Sim, deixa eu ver se eu aumento aqui o subtítulo. Vou colocar aqui em português. Preste bastante atenção. Aqui está. Deixa eu voltar. Muito bem. Yeah, well, Americans are mostly forcing it. You know, the American companies.
but with gene-modified food and things like that, and we do not know, and nobody knows what's going to happen because they experiment on long range, and we don't know what happens in a year or 20 years. Just like we don't know what happens, except we start knowing now what happens with mobile phones in 20 years. You know, they cause brain tumors and blindness and deafness and cancer and whatever. It's totally known, but it's experimentation on the long range. Do you think that those frequencies and those devices are specifically selected to test on us? Or do you think they're changing the species or trying to kill us or change us? Whatever? Well, at least they're making us very sick. And since the goal that I have read of the elite, if I can use that word, is to diminish our population on planet Earth by at least 2/3, maybe even 5 billion. So that's very negative. Explore that more. I mean, we're facing this new disease which is coming out. Swine? Swine flu. Oh, that's just rubbish. I mean, that is really rubbish. You know, it's not the swine flu that's dangerous, it's the injections. Because it's supposedly, it's not only swine, but it is human virus mixed with swine virus, mixed with bird virus. And of course, behind the whole thing is to diminish world population, because it's very toxic, and to get milliards and milliards and milliards into the pockets of those who put them out. Rumsfeld is an owner also in one of the big drug companies. And since they want to diminish the population, so they start saying that children and pregnant women are the first ones. Eliminate the next generation. So you've been trying to alert certain governments about this? Not governments, but I have written information to Finland, because I don't think it's going to work. Because even if WHO... It has been tried before in the late 70s? Yes, 76 they had in the States the swine flu, and it was stopped, the injections, after 3 weeks because so many people died or got Guillain-Barré syndrome, which is their neurology was destroyed. So now they're making a little adjustment and doing it the same. And before that, they have also made sure in the States that people don't get compensation for the damage in their health, because previously, 76, they had to pay big amounts, like, you know, in the States their compensation is big when you destroy somebody's health. But now they have a law in the States that these companies are not liable, nothing in compensation if the patient is killed or if the patient is sick for life. So they have really thought about it. So they can poison us and kill us and get away with it scot-free. That's right. So how is this happening? How are so many governments allowing this to just happen? Because they're not allowing it yet, because nobody has done anything yet. They are just having a scary program in the mass media. All mass media says, oh, it's going to be terrible. Now it's something, bang. It's a scary propaganda. And people get scared because they don't know. Now, WHO has ordered that, everybody has to be by force injected. Previously, WHO did not have this ability to tell them to force any government, because it was only recommendations. But it was 97, 98, I recall, that they signed with 194, was it, states above that if there's a pandemic, or, real serious pandemic, so then they give an order. Now, in the beginning of June, WHO said pandemic 6, that's the highest. Now, go to any country in the world, people are not sick. There are not millions in swine influenza. So this was just done to force people and prepare the governments to give injections by force. But it's not going to work. I don't think Norway is going to do it. So do you think the figures released by the World Health Organization are actually false? Of course they are. Of course. But you have to remember, why do they do this? Always remember who benefits. Who benefits? They have been forced, in my mind, to do this. And by whom? Big Pharma. Big Pharma, which is, deals with the world population and the world money and all this. It's milliards.
So what's the ultimate strategy, do you think, that's happening with this? What's their target? What's their intent? The target is to get rid of so many people as possible and to get as much money for them as possible. But I think they have calculated wrong this time, because already in the Bilderberger meeting, 14th and 15th of May this year, 2009, in Hellas, there was almost a split when they were discussing this. And I can well imagine that people normally, attending do not always agree with Mr. Kissinger's plan to eliminate a great deal of world population. And now, for instance, yesterday, the Finnish government made a decision, changed laws, which is very interesting, changed laws that swine influenza is not anymore on the list of being a dangerous, serious, contaminating disease. And that means that, of course, then people have to pay for themselves. It's a money question too. But in my mind, of course, this is a legal question for the lawyers. But in my mind, if something is not a dangerous, contaminations disease, you cannot be forced to take an injection, right? So I think they were very, very smart. Also, I just read that from the Folk Institute of Health in Norway, that director had said that there has never been any meaning to force people to take, but they can take an injection, and I hope nobody does, especially not children, especially not pregnant women, and actually nobody. Vejam que ela menciona o WHO, que é a sigla para World Health Organization, Organização Mundial de Saúde, cuja a organização está sendo dominada pelas instituições do Bill Gates. E eu vou provar isso. Vou mostrar para vocês aqui como o Bill Gates tem dominado. Aqui está, o mosquito transgênico, zika e microcefalia. Qual a relação? E para aqueles que não sabem, o mesmo mosquito que transmite a dengue, os 4 níveis de dengue, está transmitindo agora também a zika e o chikungunya. E foi modificado geneticamente por uma das muitas instituições do Bill Gates que está controlando a Organização Mundial de Saúde. Então esse plano de redução da população mundial está em prática, pessoal. Está em prática, está sendo posto em prática em todo o mundo, de uma forma global, para que eles consigam reduzir. Isso já foi falado, aí está uma ministra da Finlândia, aquela ex-vendedora da Merck, e agora aqui vou mostrar para vocês, ó. Tá aqui, ó. Zika vírus, o mosquito mutante do eugenista Bill Gates, é declarado ameaça mundial. E ainda no vídeo de hoje, se não ficar muito longo, nós vamos falar sobre isso daqui. O que é eugenia, tá bom? Aqui está a reportagem. Este é o website que eu estou fazendo aqui, highlight, e você pode procurar. Eu vou tocar aqui o vídeo para que vocês vejam. Você com toda certeza lembra disso. Soltar mosquito para combater mosquito da dengue? A cidade, a cerca de 160 quilômetros da capital, será o primeiro município no estado de São Paulo que vai tentar combater a dengue com um inseto geneticamente modificado. São esses aqui, os machos de Aedes aegypti, que daqui a alguns meses serão soltos no meio ambiente com a missão de tentar combater os mosquitos transmissores da doença. Em 2011, mosquitos Aedes aegypti geneticamente modificados foram soltos em algumas cidades brasileiras. Era o começo do projeto Aedes transgênico aqui no Brasil. A promessa era que os mosquitos transgênicos machos copulariam com as fêmeas selvagens e as crias morreriam ainda no estágio larval sem chegar à idade adulta. Seria maravilhoso se tudo fosse assim, mas não foi bem isso o que aconteceu. Quando falamos em vídeos passados sobre os eugenistas milionários que financiam pesquisas em diversas universidades famosas para sutilmente levar à frente uma agenda de redução populacional global, somos rotulados de lunáticos apocalípticos ou teóricos conspiracionistas. Mas, exatamente como já aconteceu a outras informações controversas taxadas pejorativamente de teoria da conspiração, hoje, uma dessas ditas teorias está saltando do terreno especulativo conspiratório e se mostrando bem real.
A Fundação Bill e Melinda Gates financiou pesquisas e estudos para a mutação do mosquito Aedes aegypti na Universidade de Oxford, na Inglaterra, o mesmo inseto transgênico que começou a ser liberado no Brasil em 2011. Segundo matéria do portal Terra de 2013, os mosquitos receberam um gene letal que garantiria a morte de suas crias ainda no estágio de larva. Esses mosquitos, apenas os machos, soltos no meio ambiente, cruzariam com as fêmeas selvagens, transmitindo para os ovos o gene mortal. A separação entre pulpas machos e fêmeas é feita de forma manual no laboratório, possibilitando acidentalmente algumas fêmeas chegar à vida adulta, aumentando os riscos no meio externo. A morte prematura dos insetos, ainda em forma de larva, realmente acontece com 100% de sucesso, mas lá, no limpo e asséptico laboratório, soltos na cidade, a história é outra. Vamos saber o porquê. O mosquito causador da dengue teve o seu DNA alterado na Oxitec, empresa de biotecnologia que nasceu nos laboratórios da Universidade de Oxford em meados de 2002. As fêmeas que cruzam com os machos transgênicos botam ovos de Aedes aegypti transgênicos e morrem quando chegam ao estágio de larva, sem alcançar a vida adulta. Pelo menos era isso que se esperava acontecer. No entanto, existe um antibiótico que pode reverter a sentença de morte das larvas, a tetraciclina. Nos laboratórios da Oxitec, os ovos transgênicos destinados a chegar à vida adulta para depois soltos no meio urbano, copular com as fêmeas selvagens, são expostos à tetraciclina e por isso não morrem. Viram os mosquitos transgênicos que serão soltos. Mesmo havendo a possibilidade das larvas modificadas sobreviverem nas cidades, os testes em campo prosseguiram. Ou seja, mesmo que remota, existe a chance dos ovos, entrando em contato com a tetraciclina dispersa no meio ambiente, chegar à vida adulta, mas isto foi ignorado. O primeiro local de testes do mosquito geneticamente modificado foi nas Ilhas Caimã, ao sul de Cuba, devido à ausência de leis de biossegurança. Após os protestos e depois de adiar testes semelhantes em 2006, a Malásia se tornou o segundo país a liberar os mosquitos transgênicos em dezembro de 2010 e janeiro de 2011. 6.000 mosquitos foram soltos numa área, diga-se de passagem, inabitada do país. Aqui no Brasil, a partir de 2011, os 18 milhões de mosquitos soltos nas cidades de Jacobina, Minas Gerais, e em Juazeiro, na Bahia, superam em milhões os insetos liberados nas Ilhas Caimã e Malásia juntas, segundo números da Moscamed, uma organização social que trabalha em parceria com a Oxitec. O problema é que resquícios do antibiótico tetraciclina são facilmente encontrados em ambientes urbanos, especialmente em panoramas como o brasileiro, onde dejetos hospitalares, domésticos e humanos são quase sem nenhum controle assimilados em córregos, esgotos e lixões a céu aberto, criadouros potenciais do Aedes aegypti. Segundo Ellen Wallace, diretora da ONG britânica Gene Watch, o relatório de avaliação de riscos sobre o experimento com os mosquitos transgênicos não foi disponibilizado ao público brasileiro local antes do início das liberações dos testes. A pedido dos responsáveis pelo programa Aedes transgênico, o processo foi considerado confidencial pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, órgão encarregado de autorizar ou não tais experimentos. O Wallace também reforçou que os ovos transgênicos depositados em áreas onde há vestígios da tetraciclina, uma vez em contato com o antibiótico, podem chegar à fase adulta, já claro, transformados em monstros geneticamente modificados. É muito provável que os ovos do Aedes aegypti, geneticamente modificados, tenham sido expostos à tetraciclina, sobrevivendo à fase larval e ganhando o mundo já como um novo mosquito, de carga genética diferente do Aedes aegypti original. O resultado disso você já sabe. Em vez de neutralizar a potencialidade nociva do mosquito transmissor da dengue, essa mutação genética do inseto trouxe novas doenças para os brasileiros, a zika e a febre chikungunya. O zika vírus, entretanto, com consequências devastadoras para as grávidas, a microcefalia em bebês de mães diagnosticadas com a doença durante a gestação, e os casos não param de aumentar.
Mas você pode dizer, mas a intenção dos pesquisadores era boa, eles agiram de boa fé. Era mesmo para anular os efeitos maléficos do mosquito. Será mesmo? Será que não havia interesses escusos por trás dessa fabricação de mosquitos transgênicos? A mesma matéria do Portal Terra diz que, em julho de 2012, depois do sucesso dos testes de campo em Juazeiro, a Oxitec, recentemente comprada pela Intrescom, protocolou a solicitação de licença comercial na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Desde o final de 2012, a empresa britânica possui CNPJ aqui no Brasil e mantém um funcionário em São Paulo. Mais recentemente, com os resultados promissores dos experimentos em Juazeiro, alugou um galpão em Campinas e está construindo o que será sua sede brasileira. O país representa hoje seu mais provável e iminente mercado, o que faz com que o diretor global de desenvolvimento de negócios da empresa, Glenn Slade, viva hoje numa ponte aérea entre Oxford e São Paulo. Ou seja, tal como aconteceu com as sementes transgênicas na agricultura, os mosquitos geneticamente modificados serão comercializados para países, estados e municípios que desejarem controlar as populações do inseto. Haverá um comércio de mosquitos transgênicos. E mais, eles dizem que o controle não pode parar. Tem que ser contínuo e ininterrupto, sob risco do Aedes aegypti selvagem voltar a se proliferar no meio ambiente. Claramente, uma maneira de fazer com que as secretarias de saúde não parem de comprar o produto transgênico. Ou seja, criar uma dependência, tornando rentável o negócio dos mosquitos geneticamente modificados. Tudo isso está na matéria do Portal Terra citada aqui no vídeo. Mais uma etapa da agenda maldita cumprida. Mais 2 novas doenças para nos matar e causar anomalias em nossos bebês. Pesquisas já comprovam que o Zika vírus pode ser transmitido não apenas pela picada do mosquito, mas agora também por meio da relação sexual, do leite materno e pelo contato com o sangue contaminado. A mídia corporativista fala da microcefalia sim, mas de uma maneira mascarada, sem delatar a verdadeira gênese do surto aqui no Brasil. Ela fala da relação da microcefalia com a Zika, já comprovada, mas nenhum comentário sobre a possível ligação da Zika e microcefalia com a Aedes aegypti transgênico. Chegou ao ponto de dizer que a doença veio para o Brasil através de imigrantes haitianos nos últimos anos e devido aos muitos turistas que estiveram aqui durante a Copa do Mundo de 2014. Não lembro de nenhum surto de Zika depois da Copa do Mundo da África do Sul em 2010. Se você prestar atenção, depois que os casos de microcefalia começaram a crescer, curiosamente, os meios de comunicação não falam em combater o Aedes aegypti usando o mosquito transgênico para este combate, mas recomendam os métodos tradicionais de prevenção já conhecidos, como não deixar água parada em garrafas. Se for verdade que o Zika vírus foi descoberto em 1947 na África, fato é que uma relação forte entre os casos crescentes de microcefalia e Zika só está ocorrendo aqui no Brasil e, coincidência ou não, as primeiras ocorrências da malformação congênita nos bebês surgiram 3 anos depois da soltura dos mosquitos transgênicos nas cidades, o que nos leva a acreditar que algo pode ter dado errado na alteração genética do mosquito, potencializando sua nocividade. Na matéria em questão do Portal Terra, existem outras evidências dos perigos da liberação dos mosquitos transgênicos aqui no Brasil e suas possíveis consequências. O Show da Vida, em matéria do domingo 29 de novembro de 2015, enrolou, floreou, embromou, mas não apontou nenhuma relação entre as duas doenças com os mosquitos geneticamente modificados. Mais um indício de que a mídia globalista, com seus âncoras sérios, com cara de gente boa e muito bem pagos para desinformar, só noticia aquilo que você precisa saber. Tudo muito bem editado e numa atmosfera de máxima credibilidade para que você não enxergue a verdade e aceite a informação sem questionar. Mas agora você já sabe. O oculto está revelado.
E vejam que ontem também no Fantástico não foi falado nada, né? Aquele médico do Fantástico fez entrevistas com grávidas e não foi falado nada, não foi comentado isso. Não foi comentado que a microcefalia tem uma relação direta com esse mosquito modificado geneticamente, que foi uma criação da Oxitec, em conjunto com a Universidade de Oxford, e também com a influência do Bill Gates. Isso não é comentado, pessoal. Então nós vemos que a população está sendo levada ao matadouro como ovelhas, inocentemente. Mas enquanto tiver carnaval, e já está para começar o carnaval aí em todo o Brasil, né? Para que se importar com o mosquito da Zika, o Aedes aegypti e também a chikungunya? Para quê? Se nós temos o carnaval e as pessoas estão aí já pulando nos blocos, se divertindo, e o país está uma beleza, o país está exportando, não tem inflação, o dólar está baixo, a produção está alta, todos têm o seu emprego, tem mais oferta do que procura, todos têm o seu carro, uma vida decente. É cômico se não fosse trágico, né? Tudo isso, pessoal, vai ser imposto. Vocês não terão escolha. A nova ordem mundial não é uma escolha, será uma imposição. É isso que diz aqui o Obama. E para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou dividi-lo em outra parte, em duas partes. Então eu vou tocar esse último vídeo e logo em seguida vou produzir a outra parte, ou o quarto episódio dessa série Os Illuminatis. Vejam o que diz aqui o Obama. Cooperação para a nova ordem mundial não é uma escolha, diz Obama. O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, em um discurso eufórico fez ascensão a um governo único, uma nova ordem mundial. No discurso, Obama disse que os Estados Unidos enfrentam problemas com a Europa e que, sem dúvidas, continuará tendo diferenças no futuro. Mediante isso, em sua fala, foi possível perceber que a razão principal que ainda mantém os Estados Unidos e a Europa em união é o compromisso de uma responsabilidade global a qual os países não podem deixar de lado apenas por uma mudança na liderança de Washington por razões políticas. Disse Obama, nesse novo século tanto americanos como europeus será requerido fazer mais e não menos. Parceria e cooperação entre as nações não é uma escolha. É o único caminho para proteger a nossa segurança comum, no avanço a uma humanidade comum. Assistem o vídeo a seguir. This is Sky News with Paula Middlehurst. Well, there have been extraordinary scenes in Berlin tonight as thousands of people gathered to hear Barack Obama deliver key foreign policy speech on his current European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order, saying he was speaking as a proud citizen of the United States and fellow citizen of the world. America is part of what has gone wrong in our world, rather than a force to help us make it right, has become all too common. Yes, there have been differences between America and Europe. No doubt there will be differences in the future. But the burdens of global citizenship continue to bind us together. A change of leadership in Washington will not lift this burden. In this new century, Americans and Europeans alike will be required to do more, not less. Partnership and cooperation among nations is not a choice. It is the only way, the one way, to protect our common security and advance our common humanity. Fonte www.mundotecnoweb.com.br. Se inscrevam no canal e divulguem os vídeos em suas redes. Aí está. Em outras palavras, que a nova ordem mundial que ele quis dizer não é uma escolha, não é uma opção, é uma imposição. E isso nós estamos vendo dia após dia. Muito bem, pessoal, esse é o terceiro episódio. Vou fazer uma pausa e logo em seguida gravo o quarto episódio com muito mais informações. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e não se esqueça que hoje, às 6 da tarde, horário daqui da Flórida, 9 da noite, horário daí do Brasil, nós teremos a nossa live falando sobre esse tema, os Illuminatis.
Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Tchau.